Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou lendo o livro de Jó. O capítulo 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aqui fala as características de Jó, tudo que Jó era perante o Senhor. E aí ele explica aqui no livro todo de Jó que ele era um homem muito próspero, muitas propriedades, muitos animais, muito rebanho, tinha 10 filhos, era casado, tinha uma boa saúde, comunhão com o Senhor, orava por seus filhos, jejuava por seus filhos, tinha vida com Deus. E aí Satanás, em conversa com Deus, ele faz uma aposta com Deus, que se Deus permitisse que ele tocasse nas coisas de Jó, que ele ia blasfemar contra o Senhor. E aí o Senhor fala para ele: pode tocar em tudo, só não toca na vida de Jó. E aí começa, todo mundo sabe, Satanás toca na saúde de Jó e coloca nele tumores malignos, ele fica com uma enfermidade de pele, enfim, umas enfermidades muito ruins, muito malignas. Satanás toca na vida dos filhos dele, ele perde os filhos, ele perde os bens, os animais são mortos, roubados, enfim. Então, acontece tudo junto na vida de Jó. Para que Jó fizesse o quê? Para que Jó, ele blasfemasse contra o Senhor. E o que Jó faz? Jó, ele não blasfema. Mas é claro que ele faz como a gente faz. Ele fica, ó céus, ó vida, ó azar, ninguém me ama, por que eu estou sofrendo, o que está acontecendo comigo? Ele questiona a Deus como muitos de nós faz. E aí eu fico pensando, é claro que existem enfermidades que são vindas do nosso inimigo, sim. Mas também tem enfermidade que vem na palma da nossa mão. A gente às vezes planta no nosso passado, e às vezes um passado muito próximo, uma comida errada, e que no outro dia você está morrendo de dor no estômago. Você planta uma falta de atividade física, você planta aí uma alimentação ruim, e aí depois você vai colher excesso de açúcar, enfim, você vai colher às vezes aí uma doença muito grave. Por quê? Porque Deus permitiu? Não, por causa das nossas más escolhas. A nossa vida está nas palmas das mãos do Senhor, sim, mas muita coisa, ela está direcionada para o que a gente faz. Aí Jó perdeu lá os bens dele, e às vezes a gente está com a nossa vida financeira toda fracassada. Será que é porque o Senhor permitiu esse fracasso, ou porque a gente fez más escolhas? A gente tinha um salário, a gente resolveu que a gente tinha que ter um limite de cartão maior do que o nosso salário. Como é que a gente vai honrar esse limite desse cartão se o nosso salário não é condizente? Aí a gente vai, meu Deus, o que aconteceu com a minha vida financeira? Minha vida financeira está acabada. Por que o Senhor está permitindo isso? Não é o Senhor quem permitiu. Foram as nossas más escolhas que aconteceu isso. Aí de repente nós estamos no nosso casamento e acontece um problema muito sério, de repente vem até um divórcio e a gente fala: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Por que o Senhor está permitindo esse divórcio? O Senhor ama casamento, não é o Senhor que permite o divórcio, não. Sabe o que permite o divórcio? Nosso livre-arbítrio. Porque a gente não tem coragem de escutar o nosso cônjuge, de falar em que está sendo ruim o relacionamento, em que é que pode ser mudado. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer desse jeito, eu não vou mudar. E aí o casamento vai por água abaixo. A gente não consegue manter um relacionamento sem acordos. Aí vamos supor, né? Eu deixei a passagem aqui que Jó responde assim: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo perdendo tudo, ele está ali falando que ele sabe que quem tomou foi o Senhor. Ele não dá autoridade para falar com a boca dele que foi o inimigo que tomou, não. Porque na cabeça dele, quem tem autoridade sobre a vida dele é simplesmente o Senhor. E sobre a nossa vida também, quem tem autoridade sobre ela é o Senhor, e Ele permite certas coisas. Mas a gente tem que parar de ficar no sofrimento assim. Ai, meu Deus, essa catástrofe, essa tragédia que está acontecendo comigo, esse sofrimento que está acontecendo comigo, por que o Senhor está permitindo? A gente tem que parar de colocar culpa das nossas más escolhas nas costas de Deus. E a gente tem que assumir o que é permissão de Deus. E de repente vai acontecer alguma coisa na nossa vida de permissão do Senhor para nos trazer para mais perto do Senhor. De repente a gente vai ter sim uma enfermidade aí, que a gente se aproxime mais do Senhor. De repente a gente vai ter um momento difícil para a gente estar mais próximo do Senhor, sim, seja permissão dele.
Mas nada que a gente tenha que ficar fazendo mimi e falar assim, poxa, Deus não me ama, por que Deus está fazendo isso comigo? A gente tem que parar de ficar fazendo esses mimimi com Deus, sendo que muitas coisas a gente está colhendo com a nossa opção. Outra coisa que eu levantei aqui foi o seguinte, se a gente se afasta dos caminhos do Senhor, a gente abre brecha para que Satanás e os seus inimigos todos fiquem se andando em volta da sua vida. Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu tô tão frio na fé, eu tô sofrendo tanto, por que eu tô desse jeito? Mas parou de orar, parou de ler a Bíblia, parou de jejuar, parou de congregar com os irmãos, e aí coloca a culpa em Deus. Nossa, Deus, eu tô tão frio, por que eu tô tão frio? Tá frio porque não tá buscando do Senhor proximidade. E não é o Senhor que se afasta da gente, não. É quando a gente abre brecha, é a gente que se afasta da presença do Senhor. Outra coisa que eu levantei foi o seguinte, é melhor a repreensão de Deus e o problema que a gente esteja passando e com isso a gente esteja próximo de Deus do que a indiferença de Deus, do que talvez o silêncio dele. Porque enquanto ele está ali trabalhando na nossa vida, ainda que a gente esteja passando sofrimento, ele está trabalhando para que a gente torne um ser humano melhor. O Senhor, ele deu poder para Satanás tocar em coisas, mas ele não deu poder para Satanás para tocar na vida. E por que Deus não deu poder para Satanás de tocar na vida? Porque a gente pode perder tudo na nossa vida. A gente não pode perder a fé, a gente não pode perder a nossa vida, porque a gente recomeça ela com a ajuda do Senhor quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias, a gente vai começar o nosso dia, todo dia, e a gente vai lutar todo santo dia. Então, por isso que o Senhor não permite que seja tocado na vida dele, porque ele tem como recomeçar. E a gente conhece o final da história de Jó, que Deus restitui para Jó tudo em dobro, os filhos em dobro, os bens em dobro, né? Ele acaba restaurando o casamento dele com a esposa dele, que estava ali brava com aquela situação. Ele restaura a saúde dele, restaura tudo em dobro, para provar para mim e provar para você, que se a gente não blasfemar, e se a gente passar por essa situação difícil que a gente está passando, de cabeça erguida, sabendo que mais importante do que qualquer coisa que a gente esteja vivendo é a nossa salvação, a gente vai passar por tudo isso tranquilamente, sabendo que a vitória é certa e assumindo as nossas responsabilidades, não colocando as nossas responsabilidades, as nossas atitudes nas costas de Deus. Porque se Deus pudesse, Ele nos dava e entregava só bênção. Mas muita coisa que eu e você estamos colhendo hoje é simplesmente semente que a gente plantou errada lá no passado. Então vamos viver melhor, tá? Vamos buscar do Senhor hoje, plantar coisa boa, para a gente colher amanhã também só coisas boas. Desejo uma noite maravilhosa, cheia da presença do Senhor sobre a minha e a sua vida. Fiquem com Deus, um forte abraço.